Voltando então a tratar sobre a prisão temporária, eu falava para os senhores acerca dos requisitos previstos lá no artigo 1º e disse que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, fez uma interpretação conforme desses requisitos para dizer quais deles são suficientes para a decretação da prisão e em que medida. Será que precisam estar os 3 presentes? Um deles basta? Vamos então voltar à tela e aí está os requisitos que diz a lei. São 3 incisos e a discussão a partir de agora é, afinal de contas, eles têm que ser cumulativos, como que o Supremo Tribunal Federal fez a leitura da adequada decretação da prisão temporária. Para isso, a gente precisa dar uma olhada em 2 ações diretas de inconstitucionalidade, a 3.360 e a 4.109, que foram julgadas em fevereiro de 2022. O que diz o Supremo Tribunal Federal? Eu vou começar pelo inciso 3, tá? Vou começar por aquele rol de crimes que eu mostrei para os senhores ainda há pouco, em que é cabível a prisão temporária. Em relação ao inciso 3, o que diz o Supremo? Que o rol do inciso 3 é taxativo, não admitindo uma interpretação analógica ou extensiva. Em outras palavras, não cabe prisão temporária para a investigação de crimes que estejam fora do rol do inciso 3º. Não se admite interpretação extensiva ou analógica. Portanto, o rol de crimes para os quais cabe decretação de temporária, segundo o Supremo, no julgamento das ADIs que eu mencionei, é taxativo. Tudo bem? Este é o primeiro ponto que tem que ficar claro. Segundo ponto, e avançando, vamos para o inciso 1, que é aquele que fala da imprescindibilidade para as investigações, que é entendido como o periculum libertatis, né? Se as fundadas razões de prática de um daqueles crimes que está no rol, que acabei de dizer aos senhores é taxativo, constitui o fumus comissi delicti, né? O indício, a fumaça de que algum crime foi cometido, o inciso 1 traz o periculum libertatis, né? O risco de que a liberdade do investigado possa trazer para a investigação. O Supremo, a primeira coisa que o Supremo disse foi o seguinte: este perigo deve estar calcado em elementos concretos, vedadas meras conjecturas, né? O que de fato acontece que este investigado, este suspeito, coloca em risco a investigação? Há algum dado concreto? Se sim, está presente o requisito do inciso 1 da imprescindibilidade das investigações. Ainda dentro do inciso 1, preciso fazer uma ressalva que eu considero muito importante. Professor, e se a autoridade policial entender que é imprescindível, por exemplo, para as investigações, a oitiva do suspeito indiciado? Ele precisa ser interrogado para eu poder concluir a minha investigação. E ele, investigado, apesar de intimado nos endereços conhecidos, nunca apareceu para prestar interrogatório. Já foi intimado e não apareceu. A oitiva dele, do ponto de vista do delegado, é imprescindível para a continuidade ou para a conclusão das investigações. Posso decretar uma temporária para que ele seja interrogado? O único meio que eu tenho que interrogar é esse. Se ele não vem, o que eu vou fazer esse interrogatório? Preciso prender para que ele venha. O que diz o Supremo acerca desta questão de prender para interrogar quando se considera que esta oitiva possa ser imprescindível? O Supremo, ao julgar aquelas ADIs que eu mencionei, neste ponto específico, fez menção a um outro julgado de uma ADPF também recente, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, de número 444, ADPF 444, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Naquela ADPF, foi a ADPF em que o Supremo decidiu que eram vedadas, proibidas, as tais conduções coercitivas para interrogatório. Isso foi bastante utilizado na Operação Lava Jato, em que investigados eram conduzidos coercitivamente, através de oficial de justiça, para prestar depoimento, para ser interrogado. Em relação a isso,
e a condição coercitiva está prevista no 260 do CPP, em relação a isso, e dando também aqui uma interpretação conforme, o Supremo decidiu lá naquela DPF de que é inconstitucional a condição coercitiva para interrogatório. E se valendo dos mesmos fundamentos, ao julgar as ADIs que eu mencionei, 3360 e 4109, no que diz respeito à prisão temporária, o Supremo entendeu que também não cabe prisão temporária para interrogar o suspeito. E por que não cabe, professor? Ora, não existe o princípio contra a autoincriminação? A partir daí, não se tem uma conclusão clara e evidente de que o acusado tem direito ao silêncio? Ora, se o sujeito tem direito ao silêncio, que sentido há eu decretar uma prisão para que ele seja interrogado? Porque ele vai ser preso, vai ser levado diante da autoridade, vai ficar 5 dias preso, ou 30, no caso de um crime hediondo, para chegar na frente da autoridade e dizer, bom, agora eu quero interrogar o senhor, o que o senhor tem a dizer? Eu não tenho nada a dizer, quero exercer o meu direito de ficar em silêncio. Ah, tá bom, então você pode voltar para casa. Ora, se o réu, o acusado, não é obrigado a dar a sua versão, não é obrigado a ser interrogado, que sentido há em decretar a prisão para que ele seja interrogado? Correto? Então, o que o Supremo disse isso textualmente, no julgamento dessas ADIs. Não cabe a prisão temporária para mera oitiva ou interrogatório do suspeito ou do indiciado, porque isso estaria, se decretada fosse, violando o princípio contra a autoincriminação. Tudo bem? Então, voltando, tem que estar previsto o inciso 3, um dos crimes do rol que é taxativo, em conjunto com o inciso 1. Inciso 3, fumus commissi delicti. Inciso 1, periculum libertate, imprescindibilidade para as investigações. Veja que o inciso 1 e o inciso 3, eles têm que ser cumulativos, portanto. Tá? Ressalva, oitiva, interrogatório do indiciado. Com base apenas nisso, o Supremo rejeita a possibilidade de decretação temporária, com base no princípio contra a autoincriminação. E o inciso 2, professor, ele tem que estar presente, aquele que diz que se o indiciado não tiver residência fixa ou não tiver elementos para ser identificado, o que disse o Supremo? Ora, o Supremo diz o seguinte, o inciso 2, de duas uma, ou ele é dispensável, porque se o investigado não foi identificado, não tem elementos para ser identificado, significa que talvez eu precise prender, porque a identificação do suspeito é imprescindível para a investigação. Então, ou essa identificação é imprescindível para a investigação, e aí, portanto, está presente o inciso 1, ou esse inciso 2 é inconstitucional. Em outras palavras, o inciso 2, sozinho, interpretado isoladamente, ele foi tido pelo Supremo como inconstitucional. O simples fato do sujeito não ter residência não autoriza a temporária. Ah, mas e se ele não for corretamente identificado? Eu não sei o nome, o sujeito nunca foi qualificado, não tem RG, não tem nada. Veja, se for preciso prendê-lo para que ele seja qualificado, né, planilhado, como a gente chama, a prisão pode ser decretada. Mas aí será decretada porque isso é imprescindível para a investigação, é o que está no inciso 1. Então diz o Supremo, ou esta identificação correta está atrelada à imprescindibilidade, e aí o inciso 2 seria dispensável, não precisava ter o inciso 2, porque basta o inciso 1 que fala da imprescindibilidade da investigação, ou ele é inconstitucional, porque prender simplesmente porque o sujeito não tem residência, o Supremo entendeu que é inconstitucional. Então, presenças cumulativas do 1 e do 3. E o 2, dispensável, porque se ele não for corretamente identificado, talvez seja imprescindível prendê-lo, e aí é o inciso 1 que vale, ou se isoladamente considerado, o inciso 2 é absolutamente inconstitucional. Correto? Avançando mais um pouquinho, agora nós vamos tratar do que o Supremo falou em relação à prisão temporária à luz do que consta no CPP. O Supremo foi além, né? Ele deu a interpretação conforme para dizer que o 1 e o 3 tem que estar, o inciso 1 e o inciso 3 tem que estar previsto cumulativamente, o 2 é dispensável, isoladamente é inconstitucional, e foi além.
O que diz o Supremo além? Que além da existência daqueles requisitos do inciso 1 e do inciso 3, é preciso ainda que a prisão seja fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. De onde o Supremo tirou isso? Artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Está aí na tela para os senhores. Diz o parágrafo 2º, a decisão que decretar a prisão preventiva, e aqui eu fiz um parênteses, isso aqui não está na lei, tá? Um parênteses que foi feito por mim. E segundo o STF, também a temporária, porque eles estenderam esse entendimento temporário, deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. É preciso que os fatos que dão ensejo à temporária sejam contemporâneos, sejam de há pouco. Né? Não adianta eu invocar um fato que aconteceu lá 2 anos atrás, o sujeito ameaçou uma testemunha. Passou todo esse tempo, o inquérito nunca foi concluído, nunca foi relatado, 2, 3 anos depois, agora vamos prender, porque pode ser que ele esteja ameaçando ainda. Será que está? Será que não está? Né? O fato não é contemporâneo. Então, aplica-se para a prisão temporária a contemporaneidade do parágrafo 2º do 312, que aplicava as preventivas. Disse mais o Supremo. Aplica-se ainda às temporárias o 282, inciso 2 do CPP. O 282, inciso 2, ele traz normas gerais de medidas cautelares. E como normas gerais, elas podem ser aplicadas, mesmo às leis especiais. E nesse ponto diz o Supremo, está aí na tela para os senhores. O que diz o 282? As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a adequação da medida à gravidade do crime. A prisão temporária tem que ser adequada. Tem que haver um juízo de proporcionalidade entre a gravidade da cautelar, que é uma prisão, e o crime do que ele está sendo acusado. Por hipótese, os senhores viram que cabe prisão temporária para tráfico de drogas, está lá no rol do inciso 3 do artigo 1º da Lei 7.960 de 89. Agora, existem tráficos e tráficos. O sujeito pode estar sendo investigado por um tráfico de quantidade pequena de droga, que eventualmente caberia àquele redutor do parágrafo 4 do artigo 33 da Lei de Drogas. O sujeito pode fazer jus a uma pena que não se dará em regime fechado, um semiaberto, um aberto, até uma prestação de serviço à comunidade, uma pena alternativa. O Supremo já entendeu várias vezes que é possível pena alternativa para tráfico de drogas, desde que presente lá o parágrafo 4º, né, o chamado tráfico privilegiado. Será que tem sentido, vislumbrando aí uma pena futura que não se dará em regime fechado, em decretar-se uma prisão? Diz o Supremo que tem que se observar a proporcionalidade, que é extraído do 282, inciso 2. A adequação à medida à gravidade do crime. E, finalmente, um último requisito trazido pelo Supremo em relação às prisões temporárias. E aqui, na verdade, é um requisito negativo, né? Faz menção ao parágrafo 6º do mesmo 282. O que diz o parágrafo 6º do 282 do CPP? Que só cabe a decretação da prisão, o CPP fala para a preventiva, mas aqui o Supremo diz que também se aplica a temporária. Só cabe a decretação de prisão quando não bastarem outras medidas cautelares alternativas. Portanto, a prisão tem que ser sempre a última ratio. O juiz precisa verificar se não existe nenhuma outra medida menos gravosa à esfera de liberdade do investigado que atenda à necessidade da investigação que não a prisão. São aquelas cautelares do 319 do CPP, proibição de contato com testemunhas ou vítimas, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar noturno em dias de folga. Então, ao decretar a temporária, o juiz tem que verificar se não é o caso de aplicar uma dessas cautelares. Apenas e tão somente se essas cautelares forem absolutamente inócuas, é que se decreta a prisão. Por isso que eu chamo de requisito negativo, porque tem que estar ausente a possibilidade de decretação de outras cautelares alternativas e menos invasivas. Então, para fechar a nossa conversa sobre prisão temporária e a leitura recentíssima que o Supremo Tribunal Federal fez dos requisitos, aí na tela para os senhores. Em suma, disse o Supremo que tem que haver o preenchimento cumulativo dos requisitos do inciso 1, imprescindibilidade para as investigações, e do inciso 3, que é o rol de crimes, tratado como taxativo, do artigo 1º da Lei de Regência.
vedada, deixei claro, a decretação somente com a finalidade de interrogar o acusado, fazendo menção o Supremo à ADPF 444, que foi a que deu por inconstitucional as condições coercitivas para o interrogatório. Falei que o inciso 2, ou ele é dispensável, porque se a identificação daquele que não está identificado não existe e for imprescindível a investigação, basta o inciso 1. Ou ele é inconstitucional se interpretado isoladamente. Portanto, isoladamente, o inciso 2 é inconstitucional. E o Supremo foi além. Além da cumulatividade do 1 e do 3, vedada a prisão para interrogatório, o Supremo disse que ainda deve ser observado, na tela para os senhores, a contemporaneidade da medida, tem que estar presente, contemporaneidade lá do 312, parágrafo 2º, referente à preventiva, mas que se aplica a temporária. É preciso que haja proporcionalidade da medida, regra geral, 282, inciso 2, adequação à gravidade do fato. E, por fim, não cabimento, por isso que eu chamei de requisito negativo, não ser cabível, não ser adequado, não ser suficiente, qualquer das cautelares alternativas, é o que diz o 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Portanto, esses 3 itens que estão no CPP e dizem respeito à prisão preventiva, especificamente, o Supremo entendeu que, por se tratar de uma prisão da mesma natureza, cautelar, deve ser aplicado e estendido às hipóteses de prisão temporária. Com essas considerações, a gente encerra o nosso assunto prisão temporária. Até a próxima.